Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Direito no Dia a Dia Dicas. Se você é estudante de Direito, concurseiro ou atua na advocacia trabalhista, o tema de hoje é absolutamente fundamental para quem atua em audiências e também para quem presta provas da OAB, TRT e concursos públicos. Regularidade da prova testemunhal e atuação do advogado diante de nulidades na audiência. Vamos analisar um caso realista, extremamente comum na prática forense que envolve testemunha ouvindo toda a audiência antes de depor, formação errada de oitiva, risco de indução de respostas e, principalmente, qual deve ser a postura correta do advogado em defesa do seu cliente. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto ao caso prático. Você é advogada ou advogado do reclamante em uma reclamação trabalhista. Durante a audiência de instrução, uma testemunha da empresa é ouvida normalmente. Em seguida, o advogado da parte contrária pede a oitiva de uma segunda testemunha, mas com um detalhe gravíssimo. Essa segunda testemunha esteve sentada dentro da sala de audiência, acompanhou toda a instrução, ouviu depoimentos, teve contato com as perguntas e respostas anteriores. Você imediatamente se manifesta apontando que essa testemunha está contaminada, ela não poderia ter permanecido na sala e isso compromete a lisura da prova. Mesmo assim, o juiz indefere sua objeção, permite a oitiva da testemunha e ainda autoriza que o advogado da empresa faça perguntas diretamente à testemunha. E mais, você percebe imediata indução nas perguntas, risco claro de direcionamento de respostas e quebra do dever de imparcialidade da prova. E agora, qual deve ser sua atitude correta como advogado? Agora, vamos entender juridicamente cada irregularidade e qual a resposta correta do advogado. Primeiro, testemunha pode assistir à audiência antes de depor? Não. Esse é um erro processual clássico. No processo do trabalho, as testemunhas devem ficar fora da sala de audiência, aguardar para serem chamadas, não ter contato com depoimentos prévios. O objetivo é simples: preservar a espontaneidade, evitar combinações, impedir influência e assegurar a pureza da prova. Quando uma testemunha ouve perguntas, respostas, estratégias processuais, ela passa depois já contaminada. E isso caracteriza vício da prova testemunhal. Segundo, o que acontece quando a testemunha é ouvida mesmo assim? Se o juiz insiste em ouvir essa testemunha, mesmo após impugnação, surge cerceamento de defesa, violação ao contraditório e produção inválida da prova. E é aqui que entra a atuação profissional do advogado. Terceiro, o advogado deve recorrer imediatamente? Essa é uma confusão comum. Muita gente pensa: vou recorrer agora, vou interpor agravo, vou pedir suspensão da audiência. Mas isso está errado. No processo do trabalho, não cabe agravo de instrumento contra decisão de audiência, não cabe reclamação correcional automática e não há suspensão de audiência por simples inconformismo. E por quê? Porque decisões interlocutórias, via de regra, não são recorríveis de imediato na Justiça do Trabalho. Quarto, então o que você deve fazer? Aqui está o ponto mais importante do vídeo. Você deve registrar
protesto em ata. Mas não é qualquer protesto. É necessário consignar que a testemunha estava presente desde o início, apontar a contaminação da prova, registrar a irregularidade da inquirição direta, destacar o risco de indução de respostas, deixar clara a violação ao contraditório e à paridade de armas. Tudo isso deve constar de forma expressa, clara, detalhada no termo da audiência. Isso é o que chamamos de pré-questionamento fático, formação de base para a nulidade futura e preservação do direito recursal. Sem esse registro, o tribunal pode entender que você se conformou, que houve preclusão, que a nulidade não foi arguida no momento correto. Quinto, e sobre o advogado fazer perguntas diretamente? Aqui está outro problema. No processo trabalhista, as perguntas em regra são dirigidas ao juiz. O juiz formula a testemunha, garantindo imparcialidade. Quando o advogado pergunta diretamente, conduz, sugere resposta, reafirma elementos trazidos antes, temos quebra da neutralidade da prova, indução e interferência na liberdade da testemunha. Mesmo o modelo do cross-examination deve respeitar a técnica e não admitir ação ou sugestão direta. Se houver abuso, mais um protesto deve ser registrado. Sexto, por que o protesto é tão importante? Porque é ele que preserva a matéria para recurso, fundamenta a nulidade futura, impede a alegação de preclusão, demonstra atuação técnica, comprova inconformismo imediato. Sem protesto, o tribunal pode dizer: a parte concordou tacitamente. E isso é fatal para o processo. A atuação correta do advogado é clara: consignar protestos em ata de audiência, tanto pela presença indevida da testemunha na sala, quanto pela forma irregular de inquirição direta. Não cabe agravo, não cabe reclamação correcional automática, não há suspensão da audiência. O instrumento correto é o protesto formal, técnico e fundamentado. Isso resguarda o direito do cliente e mantém viva a possibilidade de nulidade em grau recursal. Esse tipo de situação acontece com frequência nas audiências trabalhistas e saber como agir na hora certa faz toda a diferença entre uma vitória e uma derrota futura. Muito bem? Se este conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe. Um grande abraço, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.